noroeste da América do Sul era um pântano. Sim, isso mesmo que você ouviu. Estados como o Acre já estiveram completamente alagados. Mas como isso aconteceu? Agora voltaremos no tempo para a época do Mioceno, há cerca de 20 milhões de anos. Nessa época, existiu o Lago Pebas, no oeste da Bacia Amazônica. Além do Lago Pebas, já existiam alguns dos rios da Bacia Amazônica que temos hoje em dia. A água desses rios fluía para o Oceano Pacífico, o que é o inverso do que temos atualmente, em que esses rios desembocam no Oceano Atlântico. Havia outra diferença importante em relação aos dias de hoje. A Cordilheira dos Andes ainda não existia. Por isso, grande parte da umidade da região oeste da Bacia Amazônica não era canalizada, o que contribuía para a existência de regiões alagadas, como o Lago Pebas. Quando a Cordilheira dos Andes começa a se erguer, o fluxo de água para o Pacífico que existia antes é rompido. Com isso, ocorre um grande alagamento da região que hoje é o Amazonas e o Acre, que se torna um enorme pântano. Hoje em dia, a gente tem uma reunião de pântano no Brasil que é o Pantanal, com cerca de 195 mil quilômetros quadrados. Mas esse Pantanal que apareceu no Mioceno era enorme, chegou a ocupar uma área total de 1 milhão de quilômetros quadrados. E a partir daqui começamos a falar no sistema Pebas, porque não era só mais um lago, e sim alguns lagos unidos. O sistema Pebas não foi só notável pela grande área alagada que ocupava, mas por outro motivo. Eram lagos ricos em nutrientes, o que abriu espaço para uma grande diversificação de seres vivos. Afinal, era uma área que oferecia melhores condições de sobrevivência para os organismos que nasciam. Assim, mais deles conseguiam sobreviver e se reproduzir, o que favoreceu até mesmo o surgimento de espécies que não existiam antes. Dizer que houve uma grande diversificação é bem adequado, principalmente considerando o tipo de animais que começam a aparecer. Nós temos vários representantes de uma megafauna surgindo, como o Purosaurus, o maior crocodiliano que já existiu, e os Tupendemes, a maior tartaruga já encontrada. Inclusive, existe na Venezuela um casco de Stupendemes que preserva incrustado uma enorme presa de crocodilo. Esse fóssil permite a suspeita de que Stupendemes era presa do Purosaurus, mas ainda mais uma prova. Também na Venezuela foi achado um casco completo de Stupendemes, faltando um pedaço, cujo formato é idêntico à mordida de um Purosaurus. E já foram encontrados registros fósseis desses roedores, fulberomes, que pareciam capivaras gigantescas. Aqui temos a comparação dessas capivaras gigantes com os seres humanos e com capivaras que existem atualmente. Hoje em dia, discutimos que o sistema Pebas atuava como uma barreira permeável, permitindo a passagem de certos organismos enquanto barrava outros. E, com o surgimento do Andes e as alterações climáticas ao longo do tempo, os lagos secavam e também voltavam a alagar, de modo que o sistema Pebas permitia a passagem de alguns organismos em alguns momentos, assim como os impedia em outros. E quanto à flora que surgiu com o sistema Pebas, os fósseis nos mostram que era parecida com a das terras baixas da Amazônia atual. O tempo continuou passando, a Cordilheira dos Andes continuou se erguendo, e com isso, o sistema Pebas começou a secar, dando origem ao sistema Acre, que teve uma ligação direta com o Oceano Atlântico. A água que alagava os grandes pântanos dos quais falamos começa a se direcionar para o Atlântico, e esses lagos começam a desaparecer. Inclusive, o sistema Acre, que existiu há 10 milhões de anos, deu origem ao rio Solimões. Nesse artigo, os autores discutem que há cerca de 8 milhões de anos, a planície alagada do Pebas ainda existia, assim como alguns representantes da megafauna. Com o surgimento completo dos Andes, o sistema Acre continua sendo escoado no Nordeste brasileiro, em direção ao Oceano Atlântico. Além de ter sido uma das causas para o surgimento do sistema Pebas-Acre, a Cordilheira dos Andes proporcionou um maior armazenamento da umidade trazida do Oceano Atlântico para os ventos alísios. Com isso, a presença dessas montanhas e sua influência como um escudo para a umidade forneceu água suficiente para que as florestas tropicais da Amazônia se formassem e se mantivessem até hoje. E quanto ao sistema Acre, ele deixou de existir há cerca de 7 milhões de anos, sendo cada vez mais escoado para o Oceano Atlântico, até desaparecer. Através dele e do seu antecessor, o sistema Pebas, houve migração de grupos de organismos marinhos, muitos dos quais possuem descendentes bem estabelecidos nos sistemas de água doce conhecidos hoje. Vários gêneros de molusco que hoje vivem fora da região amazônica, como o corbolide,
provavelmente também se originaram na região do sistema Pebas e migraram para outros lugares. Mas nem todos tiveram essa sorte. Muitos dos seres vivos que surgiram junto com o sistema Pebas e Acre não sobreviveram, conforme esses lagos começaram a secar. Purossauros, estupendemes, foberiomes, inclusive, foram extintos. O surgimento e o desaparecimento do sistema Pebas são uma forma interessante de discutir a influência da Cordilheira dos Andes na biodiversidade da América do Sul. Afinal, essas montanhas foram uma das causas do surgimento e da extinção da megafauna no sistema Pebas. Os enormes pântanos do sistema Pebas desapareceram, mas atualmente ainda temos Pantanal, que surgiu de uma outra forma, mas é a maior planície alagada do mundo. Muito obrigada por assistirem o nosso vídeo e até a próxima!